nossa mensagem de hoje é: estamos em obras. Eu só vou ler novamente esses dois versículos para nós termos a certeza do que nós estamos falando e memorizar novamente. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amados, quando nós vamos adquirir um veículo, nós podemos optar por alguns acessórios que nós chamamos de opcionais. Nós podemos optar por um sensor para estacionar, para um ar-condicionado, um vidro elétrico e todas as demais coisas. Mas o carro, embora nos agrada ter esses acessórios, mas também o carro vai andar da mesma forma se não tiver, porque são acessórios. Voltando um paralelo com isso, com a nossa vida cristã, a nossa caminhada de fé. Nós não conseguimos caminhar de forma vitoriosa se não tivermos o Espírito Santo na nossa vida. Se não tivermos o Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo não é um opcional na nossa vida, mas o Espírito Santo é essencial na nossa vida. Sem ele, nós não podemos frutificar. Sem ele, nós não vamos caminhar em vitória. Sem ele, nós vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos comissionou. Nós fazemos parte de uma grande comissão, uma comissão de evangelizar o mundo, de levar a palavra aos perdidos. E esta palavra, para estar no nosso coração viva e eficaz, ela tem que ter a presença do Espírito Santo. Aqui no texto, quando diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, isso significa que esse selo nos dá autenticidade. Nós somos verdadeiros filhos de Deus quando temos o Espírito Santo conosco. E nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia que nós vamos ter uma herança. Nós vamos viver na glória com o Senhor. A partir do momento que recebemos o Senhor, o Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. E já somos considerados filhos de Deus. A partir daí fazemos parte do seu reino. E o nosso caminhar já é um caminhar em direção ao reino de Deus. Então é uma garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade do Senhor. Nós fazemos parte do reino. Nós somos filhos adotados pelo amor do Senhor. Filhos que hoje o Senhor nos olha como olha Jesus. Então, em louvor da sua glória, é para a glória do Senhor que nós estamos aqui. Nós fomos feitos para a glória do Senhor. E o Senhor nos prometeu, quando Ele subiu, quando Ele ascendeu aos céus, Ele nos prometeu que Ele nos enviaria outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Ele é nosso Consolador. Ele já era nosso Consolador. Ele já é nosso Consolador. Mas por que Ele enviaria outro Consolador? A ênfase do outro é: eu estou enviando alguém igual a mim, que vai fazer por você o mesmo que eu faria. Amados, glória a Deus por isso. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conosco. Mas para nós entendermos, hoje nós vamos falar mais sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Mas para nós entendermos qual o papel que ele faz, nós vamos fazer uma divisão apenas, vamos dizer, literária, né? Vamos pensar em Deus Pai. Quem é Deus Pai? Deus Pai é aquele que opera, ele é a fonte. Deus Filho, ele administra essa operação que vem de Deus Pai. Mas o Espírito Santo, ele manifesta a administração da operação. Então, se o Espírito Santo manifesta a administração dessa operação, é porque é Ele quem está com nós. Deus Pai, Deus Filho está nos altos céus.
Está lá, está nos ouvindo. É onisciente, onipresente, onipotente. Os três têm os mesmos atributos, as mesmas características. Mas quem está conosco na terra hoje? É Deus Espírito Santo. Eles não têm diferença de poder. Eles não têm diferença de poder. Eles vivem em harmonia. E eles trabalham em harmonia. Por isso, quando nós oramos, quando nós falamos, o que sai da nossa boca, as nossas atitudes, as nossas ações, elas são permeadas pelo Espírito Santo de Deus. E, amados, a igreja, muitas vezes, tem falado sobre tudo isso. Mas o Senhor nos trouxe uma ferramenta muito especial, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. E Ele ainda nos proporcionou uma outra ferramenta, maior ainda, pelas características do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, falando um pouquinho sobre tudo isso, nós vamos conhecer mais quem é o Espírito Santo. Toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Ele. E nós vemos que todas as ações, como a Ana Cristina cantou aqui e ela também ministrou, todas as ações, o povo de Israel foi retirado do Egito pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo já agia desde a formação do mundo. O Espírito Santo veio passando pela antiguidade, com Josué, com Samuel, com Davi. Vocês acham que aquela força daquela pedra que atingiu Golias, da mão de Davi, um menininho pequeno de 17 anos, 16 anos, aquela força era a força do Espírito Santo que estava com ele. E assim nós vimos que o Espírito Santo foi com Samuel, com Elias, com Josué. E o Espírito Santo também é que cobriu Maria para colocar dentro do ventre dela o nosso Senhor Jesus, para que ele nascesse em terra, para que pudesse ser o nosso Salvador. Para que pudesse vir evangelizar e mostrar ao mundo o que o mundo precisava fazer para chegar aos céus. Então nós vemos que na vida de Jesus ele não agiu sem o Espírito Santo. A vida dele foi toda cheia de oração. Após um milagre, ele não saía para se regozijar, mas ele se regozijava na presença do Senhor. Ele afastava e ele ia para a presença do Senhor. E o Senhor era com ele. Quantas curas, quantos milagres, quantas libertações que ocorreram. E ocorreram pelo poder de Deus. Ocorreram pelo poder do Espírito Santo que atuava sobre a vida de Jesus. Amados, se Jesus, vindo de Deus, como Filho de Deus, que tinha uma missão para cumprir, mas era homem, precisava do Espírito Santo, quanto mais nós. Quanto mais nós. Mas Deus foi tão maravilhoso que ele poderia ter colocado o Espírito Santo dentro de um anjo, ou dentro de um outro templo, ou dentro de alguma coisa que pudesse pairar. Mas não, ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, dentro do nosso coração, para que pudesse nos ajudar. Ele nos valorizou, ele nos honrou com isso. E nós temos que honrá-lo com essa presença. Nós temos que adorá-lo como nós adoramos o Senhor. Nós vemos que o Espírito Santo, quando Jesus ascendeu aos céus, que ele disse que os discípulos estavam desesperados, e ele disse que iria enviar o Consolador significa conselheiro e auxiliador, né? E aquilo que eu disse, que ele é exatamente como Jesus. Mas além disso, além de ser nosso Consolador, nosso auxiliador, nosso conselheiro, o Espírito Santo glorifica Jesus, revelando-nos o que há no coração de Jesus. O Espírito Santo é que convence do juízo que virá, da justiça que nós passamos e do pecado. Você pode pregar a palavra de Deus para uma pessoa, mas quem vai convencê-la é o Espírito Santo. Porque quem vai agir sobre aquelas palavras com poder e autoridade é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos acessar este poder para que seja efetiva a nossa ação neste mundo. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, ele nos alerta, ele é o nosso defensor, é ele que nos defende do inimigo. Quantas potestades que estão ao nosso redor, mas ele nos defende. Nós temos um defensor, nós temos um exército ao nosso redor, e o Espírito Santo comanda tudo isso. Amados, o Espírito Santo fala conosco, ele nos alerta o que vai acontecer. Eu posso dizer que a voz do Espírito Santo ela é real na minha vida. Ela é tão real que há 10 anos atrás, eu
acordei de manhã, um pouco atrasada, porque eu estava fazendo um curso de especialização, e botei o pé no chão. Quando eu botei o pé no chão, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, ora. Só falou isso, ora. E naquele dia, meu esposo estava viajando, meus filhos estavam comigo, mas aquela palavra foi tão forte, ela foi tão, me trouxe tanta expectativa do que seria aquilo, que eu, antes de sair do quarto, dobrei meus joelhos e orei ao Senhor. E falei, Espírito Santo, se o Senhor está mandando eu orar, o Senhor está me revelando alguma coisa, e o Senhor está no controle da minha vida, da minha família, daqueles que são meus e de todo mundo. E o Senhor vai agir nessa situação, que eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Eu fui no curso, voltei, na hora do almoço, eu contei para o meu filho, para o Caio, que é o meu segundo filho, e o meu filho mais velho, Guilherme, que está aqui, havia saído de carro para ir num churrasco. Isso tudo normal, tudo tranquilo, uma festa de jovens. Quando deu 7h da noite, o telefone tocou, era do Hospital São Francisco, um médico me informando que o Guilherme havia sofrido um acidente e ali estava. O acidente foi terrível, houve uma perda total do veículo e houve muitos problemas envolvidos. O meu filho foi lançado fora, o meu filho bateu a cabeça no chão, mas o Senhor o guardou. Eu creio que o Senhor o guardou, porque as orações, aquilo que o Espírito Santo havia me alertado para fazer, foi tão eficaz que os anjos do Senhor vieram ao socorro. O Guilherme chegou a falar para mim, mãe, a hora que eu caí no chão, eu tenho uma ideia, eu penso até que naquele momento parece que eu parti, mas depois eu voltei. Então, eu creio que quem ressuscitou ele naquele momento foi o Senhor. Foi o Espírito Santo que agiu naquele momento, ressuscitando. Então, as experiências que nós, quando abrimos o nosso coração para pedir para o Espírito Santo vir morar, fazer morada permanente, ser nosso ajudador, ele vai nos dirigir com confiança, com certeza, com esperança no nosso coração. O Espírito Santo, ele nos reveste de poder, de força, ele é a nossa fortaleza. E ele é o nosso defensor de todo o ataque. E ele também quer que nós tenhamos essa comunhão viva com ele. Essa comunhão viva com o Espírito Santo. Essa comunhão vai nos trazer a sua presença. Vai nos trazer a intimidade com o Senhor Jesus. Ela vai nos trazer amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão doce que ele quer que nós abrimos o nosso coração para ele. E ele vai abrir o nosso coração. Ele vai abrir o coração dele para nós. Se ele é o nosso consolador, ele vai fazer isso. Às vezes você passa um momento de tanta aflição, de tanta luta, e você, depois que passou, você fala, nossa, como eu passei? Nossa, parece que eu nem estava em mim. Realmente, você não estava, era o Espírito Santo que estava dirigindo sua vida naquele momento. Mas o Espírito Santo traz esse bálsamo, traz essa alegria, essa força para o seu coração, para você caminhar em vitória. Então, não importa se a situação que você passa é grande ou pequena, o Espírito Santo está com você. E muito importante nessa comunhão, amados, é que o Espírito Santo, ele intercede através de nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8:26, diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Continuando, amado, nisso, aleluia, em Atos 2, de 1-4, diz que no dia de Pentecostes apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. Ele é nosso parceiro de oração. Aquilo que nós não conseguimos expressar ao Pai, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, vai expressar. Por isso, essa é uma grande ferramenta que o Senhor colocou nas nossas mãos, de falar em línguas. Eu gostaria de estar contando para vocês uma experiência. Na década de 90, veio a São Paulo um missionário americano chamado Dave Robertson.
Dave Robertson tinha um dom de cura, de milagres muito grande. E o Senhor estava com aquele homem, porque onde ele colocava a mão, havia manifestação do Espírito de Deus, havia milagres, havia cura, e havia o poder de Deus manifestado. Aí perguntaram para ele, escuta, mas como que você conseguiu tudo isso? Ele falou, olha, eu pedia que o Espírito Santo me desse dons. Eu pedia. E um dia, o Espírito Santo disse para mim, você vai começar a orar para receber esses dons. Você vai começar a orar. Dave Robertson estava trabalhando e ele disse, olha, para a esposa dele, você concorda que eu saia do meu trabalho e você vá trabalhar agora e eu vou fazer um outro trabalho para o Senhor? Porque se o Senhor está me comissionando para essa atividade, para essa ação, certamente Ele vai me trazer algo, Ele vai trazer um retorno de tudo isso para a minha vida, para a nossa vida. E ele começou a orar em casa, mas em casa não tinha possibilidade de orar, porque ele tinha filhos, e o movimento era inconstante ali, e tirava ele da atenção. E ele então pediu, numa igreja muito tradicional, ele pediu, tinha um sótãozinho lá embaixo na igreja, ele pediu para o pastor daquele lugar. Falou, olha, será que você poderia me deixar orar neste lugar? Esse lugar é aconchegante, é um lugar tranquilo, bem solitário, e que eu gostaria de ficar orando. Ele disse que no primeiro dia, ele orou, falando, pedindo, até mais ou menos o meio-dia, 4 horas. Aí já tinha esgotado os pedidos, não tinha mais o que pedir. Aí ele falou, e agora, como que eu vou fazer? Ele começou a orar em línguas. Ele começou a orar em línguas, as línguas celestiais vieram e ele começou a orar, e ele orava, ele orava, ele orava. Chegava no final do dia, ele não sentia nada diferente. Sentia dor na boca, porque tinha falado demais, dor na articulação, boca seca. Ele só parava para almoçar ou para tomar alguma água. Passados 6 meses, nessa igreja o pastor chegou para ele e falou, olha, hoje vem um pregador, me avisaram agora, e ele virá agora às 3 horas da tarde, e será que você poderia também participar? Porque eu não pude avisar os membros da igreja, você poderia participar? Você poderia estar lá para ouvir? Era uma igreja muito tradicional, uma igreja evangélica, mas tradicional. Ele foi lá e começou a ouvir. Aquele pregador pegou um papel e começou a ler de fora a fora. E li. E nisso, ele estava prestando atenção. Quando ele começa, de olho no pastor, ele começa a ver uma placa de raio-x na frente dele. Ele começa a ver um osso quebrado, torto, todo desconjuntado, mal adaptado ao joelho. Ele falou, mas por que eu estou vendo isso? Quando ele olha de lado, ele viu uma senhora com 2 muletas. Ele falou, eu acho que deve ter alguma ligação. Aí ele falou, olha, a senhora, chegou para essa senhora, a senhora tem um problema no osso da perna? Tem um problema no joelho? Ela falou, tenho. Aí ele disse assim para ela, eu posso orar para a senhora? Numa igreja tradicional, posso orar significa assim, ó, eu vou orar de noite, eu vou orar na hora do meu devocional. Quando ela falou, posso, ele ajoelhou, e o outro pastor pregando. Ele ajoelhou e ele disse, em nome de Jesus, você é curada agora. A hora que ele deu esse grito, que ele estendeu a mão para a mulher, ele só ouviu o barulho, clec, 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 clec. Os ossos estavam acertando, o joelho estava acertando, e aquela mulher começou a correr pela igreja e manifestar que ela tinha sido curada, e falava, gente, eu fui curada, e se isso é para mim, é para todos vocês. O pastor da igreja, a hora que viu isso, ele foi mais lerdo que o Espírito Santo. O Espírito Santo curou primeiro do que ele chegou. O outro olhou para ele e ele foi lá acudir a situação, porque havia criado uma confusão naquele momento. Mas o Espírito Santo, através daquela palavra, daquele poder que ele havia recebido, trouxe a cura para ele, para aquela pessoa, para aquela mulher. Glória a Deus por isso, que nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que intercede, que nos ajuda a pedir aquilo que nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós temos situações na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, situações que nós não vemos solução para ela. Mas eu quero dizer para você que você tem ao seu lado, dentro de você, o Espírito Santo de Deus. E tome posse dessa ferramenta, que é o falar em línguas. E essa ferramenta vai te trazer vitória em todos os sentidos da sua vida. É uma linguagem celestial. Dave Robertson, quando saiu dali,
Ele saiu meio estupefado, até meio assustado por aquilo que havia acontecido. Ele parou na grade do portão e ele perguntou: como o Senhor me usou? Senhor, como o Senhor me usou dessa forma? Aí o Senhor respondeu para ele: você foi predestinado para fazer isto. E você descobriu a fonte do meu poder. Amados, a fonte do poder do Senhor está em buscarmos. Nós às vezes não sabemos pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, a minha cunhada, tem um problema de diabetes, apresentou um olhinho no calcanhar, e esse olhinho foi aumentando, até que virou um buraco grande, uma ferida grande, que quando foi removida aquela casca, tinha uns 3 centímetros de profundidade. Quando você olhava, você chegava a ver o osso dela ali presente e os nervos. E via aquele músculo todo uma cor estranha. E um dia, chegando à casa dela, a filha dela disse: tia, a minha mãe está com um problema muito sério no pé. Até então nunca havia aparecido coisa igual. A minha mãe está com um problema muito sério no pé devido ao diabetes. E você poderia orar por ela? Eu falei: sim, nós vamos orar. Eu posso orar. E nós almoçamos, e depois do almoço nós fomos para o quarto. E ela tirou o curativo. Quando ela tirou o curativo, que eu vi aquele buraco tão grande no calcanhar dela, que eu imaginei como que ela pode estar andando com aquele buraco por baixo do pé. Ela não podia nem firmar os pés. Meu coração encheu de compaixão por aquilo. E eu peguei aquele pé e eu orei: Senhor. E as palavras que eu usei naquele momento foram as palavras mais simples: Senhor, na cruz do Calvário, o Senhor levou todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, toma este corpo agora da sua serva e traz um revigor, uma nova vida. Porque aquilo havia uma carne morta. Há uma nova vida aí. Amados, quando eu olhei, quando ela tirou o curativo, que eu olhei, aquilo lá estava branco. A carne estava branca, não havia circulação de sangue. O pé dela ainda estava nas minhas mãos. E eu terminei a oração em nome de Jesus. E ela disse: eu estou sentindo um calor muito forte no meu pé. Meu pé esquentou. Glória a Deus por isso. Amados, a carne foi subindo. A carne foi crescendo dentro daquele buraco. E a carne faltou uns 2 milímetros para chegar ali naquele lugar. Na parte de encontro com a pele da derme propriamente dita. Amados, Deus agiu. E o mais importante de tudo isso, ela aceitava Jesus no coração, mas sempre com ressalvas, porque ela não acreditava que o poder estava em Jesus, que Jesus não era o único Salvador, mas outros deuses eram também Salvador. A partir daquele momento, o coração daquela mulher foi mudado e ela foi transformada. Esse foi o maior milagre, porque o milagre da cura pode acontecer, mas se a salvação não acontecer, o milagre foi pequeno. Amém? Então, amados, eu gostaria de estar dizendo para vocês que o Senhor, Ele distribui dons a cada um de nós. Distribui dons de sabedoria, dons de conhecimento, dons de milagres, dons de fé, de operação de milagres, de línguas, de interpretação de línguas, né? Mas Ele precisa de um lugar. Ele precisa do seu coração. Você é o santuário de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E por que que o Senhor aqui diz que nós fomos selados com o selo da promessa? E que o Espírito estava sobre nós. O Espírito está sobre nós, porque nós vamos, através do Espírito Santo, dar continuidade à obra que Jesus iniciou. A obra de evangelização. Nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. Nós vamos ganhar os perdidos para Jesus. Nós vamos ganhar as pessoas, porque as pessoas estão no mundo sem esperança. Mas a nossa esperança está no Pai. A nossa esperança está no Senhor. O uso dessa linguagem celestial, o falar em línguas, não é o fim por si só. Você receber e recebeu. Não, aí é o início.
é a porta de entrada para que você possa exercitar seus músculos espirituais, para que o poder de Deus, a autoridade, através de você, o Espírito Santo vai usar você para trazer tudo aquilo que ele precisa, para realizar a obra que precisa ser feita na terra. Nós hoje oramos agradecendo os profetas, os pregadores, os ministros que prepararam um trabalho para nós, que prepararam esse tempo para que nós pudéssemos ganhar pessoas. Mas existe ainda pessoas com o coração muito endurecido, que acham que a vida apenas é trabalhar, comer, beber, dormir, alegrias passageiras, mas não. A nossa vida é uma vida que pode ter tudo isso, mas nós temos algo que é muito mais importante, que enche o nosso espírito, que é o amor do Senhor, a esperança, a coragem para enfrentar os problemas com a cabeça erguida, com os ombros fortalecidos, porque nós temos um poder dentro de nós. Nós temos um poder. E muitas vezes, dentro da igreja, nos cultos, nós não exercitamos esse dom de línguas. Mas eu gostaria de chamá-lo para as reuniões de oração, para as vigílias, para os momentos que você pode estar com outras pessoas. Tenha sempre um parceiro de oração. E você vai ver maravilhas que o Senhor vai fazer. Amados, o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele tem sentimentos. Ele tem amor. Como nós, ele tem amor, ele tem tristeza. E a palavra de Deus, Paulo nos exortou. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Quer dizer, ele não diz não entristeçais a Jesus, nem não entristeçais a Deus. Ele diz não entristeçais o Espírito de Deus. Quando nós entristecemos o Espírito de Deus? Quando nós não perdoamos. Quando nós, em vez de colocar o Senhor dentro do nosso coração, colocamos o ódio, o ressentimento. Então, limpe sua vida destas coisas. Porque quando você entristece o Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível. Ele não quer morar com o pecado. Ele não quer morar num santuário maltratado, sujo. Ele quer morar num santuário limpo. E nós temos que estar limpos diante do Senhor. Se você não tem forças para perdoar, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude a ter palavras para perdoar. Me ajude a ir a Jesus para perdoar. Que o Senhor vai, e o Senhor vai ao seu encontro. E o Senhor vai transformar o seu coração. A palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,19. Aqui o sentido de apagar o Espírito Santo é matar. Vocês sabem que nós matamos o Espírito Santo? Nós matamos o Espírito Santo quando nós nos tornamos independentes dele. Que nós queremos fazer tudo ao nosso jeito. O nosso eu predomina, mas não estamos centrados no Pai. Não estamos centrados na obra do Pai. A palavra ainda diz, não contristais, ou perturbais, ou afligis o Espírito Santo. Está em Isaías 63:10. Diz que, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito. Contristaram o povo de Israel na época que eles entraram em rebelião, que eles levantaram outros ídolos, deixaram que o Espírito Santo saísse dali. Eles magoaram o Espírito Santo, eles queriam viver uma vida independente daquilo que Deus havia falado. E eles entristeceram, eles contristaram, eles magoaram o Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo isso, para que o Espírito Santo não vá embora. Ele é muito sensível, tanto é que ele é considerado como uma pomba. Uma pomba, ela pode até comer ali perto de você, mas se você fizer um movimento com o pé, ela vai embora. O Espírito Santo é tão sensível, como ele foi comparado com uma pomba. Paulo nos disse para andar no Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito. Então nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo. E como que nós vamos começar? Tem uma passagem em Lucas 11 que diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Vocês estão vendo que isso tem no Novo Testamento. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Ele entra dentro de nós, mas ele fica quieto até que você se comunique com ele.
Então nós temos que nos comunicar com Ele. Nós temos que buscá-lo para Ele nos ajudar. Se Ele é nosso ajudador, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque Ele intercede por nós, até por gemidos inexprimíveis. Nós não precisamos dessa ajuda? Essa é uma ferramenta, é uma chave. É uma chave para abrir as portas do céu para as bênçãos. É uma chave que nós vamos acessar o céu. O Espírito Santo faz a ponte entre o céu e o seu coração, o seu espírito. Então nós temos que usar essa ferramenta da linguagem de línguas, a linguagem celestial. E se você não tem, você vai pedir ao Senhor. Você vai pedir ao Espírito Santo. Você nunca vai orar para o Espírito Santo. Você sempre vai dirigir-se ao Pai, em nome de Jesus. Mas você vai dizer, Espírito Santo, me ajude nessa oração. Interceda por mim. Você é meu ajudador. Usa-me. Eu quero falar em línguas. E como você vai falar em línguas? É alguma coisa que ele vai lá e vai mexer na sua boca? Não. Você vai abrir a boca e falar. Você vai abrir a boca, é algo natural. É algo tão natural que a gente até fica assim, achando de uma forma estranha. E o Dave Robertson também, nessa ministração dele, ele disse, olha, orai sem cessar. Aí eu comecei a pensar, orar sem cessar, mas passar o dia orando, trabalhando, orando, como é que é isso, né? Amados, quando você tem o Espírito Santo, você pode orar a todo momento. Muitas vezes eu estou lá na minha sala de atendimento, o paciente está realizando alguma tarefa e eu estou lá quietinha, mas eu estou orando. Eu estou lá orando. Às vezes ele fala, o que foi, tia? Eu, não foi nada não, está tudo bem. Né? Nós estamos lá orando. Você está fazendo alguma atividade, você está dirigindo o seu carro, você está orando. A linguagem celestial é uma linguagem do nosso espírito. Nós não precisamos estar com a mente ali. O nosso espírito é que vai interceder, é Ele que vai nos ajudar. Então você pode utilizar, por isso que eu digo que é uma ferramenta. Ferramenta é para ser usada. Ferramenta é para ser apropriada. Você tomar posse para agir. Você tem que agir. Agir através desse mover do Espírito Santo. Nós vemos que todos os avivamentos foram precedidos de oração. Um congresso como esse, 100 dias de oração para que ali o fogo do céu descesse. E nós aqui na igreja estamos orando para que o fogo desça. O Espírito Santo é considerado, é comparado ao fogo, é comparado ao óleo, é comparado à pomba, é comparado a um vento e é comparado aos rios de água viva. Na passagem de Ezequiel, quando o anjo manda que Ezequiel entre na água e a água dava nos artelhos, ele começava a iniciar uma caminhada. O Espírito Santo falou, mas anda mais, sem côvados, anda mais. E ele foi entrando, a água nos tornozelos. Assim é a nossa vida com o Espírito Santo. Nós vamos avançando, dia após dia nós vamos avançando. E o Senhor vai nos dando rios de águas vivas dentro de nós. Esse poder começa a emanar de nós. Amados, como eu deixei um pouco, parei um pouco por causa de uma tribulação, de orar nesse sentido, mas agora eu voltei com tudo, porque o Senhor tem sido comigo. A minha vida é permeada de oração, de lutas, eu tive muitas, mas eu quero dizer que as vitórias foram maiores, foram muito maiores, porque eu sempre coloquei o Senhor, o Espírito Santo na frente de todas as situações. Não sou a dona do poder, não. Tenho muitas falhas. Mas o Senhor a cada dia está me mexendo comigo, me transformando, mudando o meu jeito, mudando a minha forma. E é assim que Ele faz com cada um de nós. E ali Ezequiel foi entrando, as águas nos tornozelos, as águas no umbigo. A água no umbigo é perigo, mas a água no umbigo você já pode nadar, você já pode mergulhar. E assim, dia após dia, você vai mergulhando. E o poder de Deus vai sendo suscitado dentro de você, vai sendo adormecido. Quando a palavra diz, não apagueis o Espírito Santo, é porque você não busca. A sua indiferença com o Espírito Santo te deixa alheio ao poder. Te deixa sem poder, você não tem espada para lutar. A Bíblia fala do rei Jeoás, que Elias mandou que ele atirasse uma flecha. Ele pegou o arco e ele tremia tanto que a flecha nem parava na mão dele. Aí o que Elias fez? Elias colocou a mão em cima da mão dele. É semelhante, é um paralelo com o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali para te ajudar. E aí ele mirou para uma janela, mas a janela estava fechada. E Elias falou, e agora? Aí ele disse, abre a janela. Não, o Jeoás falou, e agora? Aí Elias falou, abre a janela.
como que vai atirar se a janela está fechada? E aquelas flechas foram atiradas. E aquele rei teve muitas vitórias, porque aquelas flechas foram atiradas. Amados, você já tem o arco, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer fazer com que você pegue as flechas, que ele já te deu também, e você atire essas flechas. Atire muitas flechas. A palavra de Deus é uma flecha. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é força. A palavra de Deus é vitória. Nós vemos os avivamentos que ocorrem, mas nós vemos que antecederam tudo isso grandes campanhas de oração. E não estou dizendo só de campanhas de todo lugar, mas a sua vida pessoal também pode ser mudada. Amados, a palavra de Deus diz que nós temos uma passagem em Atos que diz que, deixa eu ver se é Atos mesmo. Uma passagem que diz que, em Tiago, que diz que a nossa língua é o controle do nosso corpo. A neurolinguística fala isso, que pela nossa boca, pela nossa língua, nós podemos controlar nosso corpo. E a nossa língua tem muito poder. A nossa língua tem poder de abençoar, mas tem poder também de amaldiçoar. A nossa língua tem poder de dizer palavras de bondade, benignidade. Os frutos do Espírito podem sair da nossa boca, mas as maldições também podem sair. Então, cuidado com o que você fala. Mas se a nossa língua tem o controle do nosso corpo, e o Senhor está nos capacitando, nos dando essa linguagem celestial, vamos usá-la. Porque o Senhor é que quer ter o controle da sua vida. E Ele tendo o controle da sua língua, tudo vai ser mudado. E quando você mergulha nesse rio, que você começa a tomar posse dessa palavra de poder, grandes coisas vão acontecendo na sua vida. Você torna-se cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é como plantar sementes no solo do Espírito e ter uma colheita grande, uma safra celestial. Então você vai ter uma safra celestial. Uma safra que vem lá do céu para você. Porque você vai plantar sementes. Muitas vezes a gente não entendemos todo esse processo, mas quando você vai plantar uma semente, você precisa ser um engenheiro agrônomo para saber que processo que vai acontecer para ela começar a germinar, para ela começar a crescer, para ela começar a ter forma. Mas você não precisa saber. O Espírito Santo, ele se incumbe de direcioná-lo. Então, tome posse. O que eu quero te motivar hoje é você tomar posse desse poder na sua vida. Então, quando você torna-se cheio do Espírito Santo, o seu falar se torna diferente. Você se preocupa menos com o eu e mais com o outro. Mais com o outro. Mais em estar centrado em Deus e fazer a vontade de Deus. A mudança no seu coração é tão grande que os seus lábios proferem palavras de louvor. Você olha a Bíblia, você não lê mais Mateus e Salmos como fosse uma escrita que foi feita anos atrás. Mas você lê ao vivo e em cores. Aquilo salta dos seus olhos, salta ao seu coração, de você ver o poder de Deus naquelas palavras. E o Senhor hoje quer que você, além de tudo isso, torne-se um adorador. Da sua boca vai sair adoração, vai sair louvor ao Senhor, atitudes de adoração, louvor ao Senhor. Essa transformação que ocorre em você, porque há gratidão dentro do seu coração. Gratidão porque você foi contemplado com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, com a vida abundante de Deus dentro de você. E você vai se tornar um servo também, honrando uns aos outros com amor, com sinceridade. Amados, eu quero dizer que se você pedir ao Espírito Santo, com sinceridade, com o seu coração, comece hoje a pedir que o Espírito Santo seja seu ajudador, que ele interceda, que ele te ajude a interceder. Aquelas áreas que ainda não foram transformadas, que ele vai transformar. Ele vai fazer tudo isso. É Ele que convence do pecado, é Ele que convence do juízo, é Ele que convence da justiça. Não existe corações duros diante do Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode transformar. Ele transformou um Saulo, que era um perseguidor, assassino, matador de cristãos, em um apóstolo que levou a palavra de Deus a tantos lugares.
Eu quero incentivá-lo a comparecer nessas reuniões de oração, para que você possa ter o poder de Deus na sua vida. E agora eu gostaria de que você, se você sentir essa necessidade, se você sente no seu coração esse desejo de que esse poder venha sobre a sua vida, eu quero orar para que você seja contemplado com esse poder. Não vou dizer que você nesse momento vai ser batizado, mas dentro do seu coração haverá uma animosidade, haverá uma vida para que você busque o Espírito Santo. Então eu gostaria que você viesse à frente, e em nome de Jesus, que essa palavra permaneça no seu coração, viva como ela é, viva e eficaz, para que você tenha vitória sobre todas as coisas deste mundo. Amém?